Então, pessoal, aqui nós vamos falar de logaritmos. O legal de logaritmos é que a própria palavra já tem uma simbologia matemática interessante. Logo vem da palavra grega logos, razão. Então, essa primeira parte significa razão e a segunda parte, aritmos, também é grego e significa número. Então, quem batizou esse tema com esse nome foi o criador dos logaritmos, John Napier. John Napier levou 30 anos estudando, desenvolvendo essa técnica que é utilizada até hoje, né? Não da mesma forma que utilizava antigamente, na época do século XVII. Então, lá, a ideia do logaritmo era tornar as expressões mais simples. As expressões de multiplicação, divisão, já a gente fala mais disso. Então, log de A na base B é igual a X, se somente se B elevado a X for igual a A. Essa é a sentença que define o logaritmo. O A é o logaritmando e tem que ser positivo. E o B é a base, tem que ser positiva e diferente de 1. Além disso, a gente tem que o x é o logaritmo de A na base B. Ou seja, olha aqui, o logaritmo nada mais é que esse expoente que muitas vezes é desconhecido para a gente. É o expoente de uma potência e iguala uma equação. Então, eu costumo ensinar assim, ó. O pessoal não esquecer o movimento, né? Pagar aqui. Log de 8 na base 2 é igual a 3. Se somente se. Eu faço assim, garotada, ó. 2 elevado a 3 foi igual a 8. Então, 2 elevado a 3 foi igual a 8. Então, muitas vezes você não conhece o valor do X aqui. Aqui é um valor desconhecido, né? A identidade é desconhecida. Bom, aqui nós temos algumas propriedades, né? Derivadas dessa definição. O log de um número na base, que é o próprio número, vai ser igual a 1. O log desse número vai ser igual a 1. Então, se você tem log de 5 na base 5, né? Você não precisa fazer essa definição. Você já vai e coloca 1, porque você sabe que 5 elevado a 1 é igual a 5. Log de 1 na base B sempre vai ser 0. Então, aqui você tem qualquer número na base, não interessa, né? Se for log de 1, vai ser 0. Por quê? 3 elevado a 0 é 1. Essa aqui já é uma regrinha mais difícil de mostrar, né? Log de A elevado a Y na base B é igual a... Olha onde é que foi parar o expoente, ó. Passou a ser um coeficiente do log. Isso é muito importante em problemas de matemática financeira. Resolve-se assim essa questão. Então, aqui, ó, log de 3 elevado a A na base 4 é igual a A log de 3 na base 4. Ele A pode ser um número qualquer. Bom, aqui derivada daquela, né? Ó, log de B elevado a X na base B é igual a X. Por quê?
A gente tem que esse x passa a ser um multiplicador e log de b na base b é o próprio 1. Então, a gente pode colocar um exemplo aqui numérico, né? Log de 3 ao quadrado na base 3 é igual a 2. Pode-se fazer uma pergunta, né? Qual é o número que é elevado a 3, torna ele igual a 3 ao quadrado? 2. Essa também é uma questão interessante, né? Aqui o log está no expoente. Então, 5 elevado a log de 3 na base 5 é igual a 3. Tudo isso é possível de demonstração, a demonstração utilizando a definição. Então, a partir desses aí, vocês resolvem vários problemas, tal. É possível resolver vários problemas. Mas o logaritmo, ele veio mais nessas propriedades aqui que eu vou colocar. Parei aqui na 5, vou passar na 6 e 7 e 8. Que são as propriedades operatórias. Todas essas aí são operatórias, né? Mas aqui a gente chama de logaritmo do produto. Tem o logaritmo do quociente. E a mudança de base. Então, a mudança de base, para padronizar, a mudança de base é muito importante. Por exemplo, calculadora, você quer resolver um logaritmo. Na calculadora científica só tem base 10 ou base depperiana. Então, é interessante vocês saberem mudar a base para usar a calculadora. Então, o log do produto, a gente pode fazer aqui, né? Log de A vezes C na base B vai ser log de A mais log de C, todos dois na base B. Lembrando que B aí vai respeitar essa condição aqui de existência. Então, aqui você tem um produto que passa a ser uma soma. Essas são as vantagens do logaritmo, né? Transformar um produto numa soma. Ou transformar um quociente, né? O log de A na base B, log de A dividido por C, vai ser quem? Log de A na base C menos log de A na base B menos log de C na base B. Então, essas propriedades são muito importantes. Você transformou o quociente numa diferença. E a mudança de base, a gente colocou, como eu coloquei, falei para vocês, ela vai ajudar a resolver, permitir que a gente faça vários cálculos aí em relação a diversas bases em uma calculadora científica, por exemplo. Então, aqui nós temos o log de A na base nova, que aqui está com uma base K, e log de B na base K também. Lembrando que K vai respeitar também essa condição. Vai ser diferente de 1 e maior que 0. Então, essas seriam as propriedades operatórias, né, do logaritmo. E aí surgem vários probleminhas que a gente tem que utilizar essas propriedades. Daí surge a função logarítmica. E é uma curva bem interessante. E é uma curva que tem um comportamento crescente e decrescente a partir do valor da base. Então, estou aqui querendo
mostrar a vocês agora um conceito importante, que é a função logarítmica. Então, você tem o logaritmo e, a partir dele, você constrói as funções. E é aí que está a questão. As funções, elas são mais úteis, vamos dizer assim, do que o logaritmo em si. E o logaritmo ele nasceu para resolver essas questões. Transforma produto em soma, quociente, simplifica. Mas hoje, com a capacidade computacional, não é necessário mais a gente trabalhar com logaritmos vai resolver problemas. Diversos problemas você usa o computador e resolve. O que acontece? Mas a função logarítmica, aí sim, começa a ser observada em vários problemas do dia a dia. A função logarítmica começa a ser observada em alguns eventos. Ficou um pouquinho claro aqui, né? Então, já é uma função de que tipo? F de x igual a log de x. Aí a base pode ser representada por uma letra qualquer. Lembrando que a base tem que ser positiva, é diferente de 1 para existir, né? E o x aqui também tem que ser positivo. Essas são as condições de existência. Aí o pessoal percebeu, se a base for maior que 1, que a base está como B, né? Maior que 1, o gráfico vai ter um comportamento. Se a base for entre 0 e 1, o gráfico vai ter outro comportamento. Olha aqui. Não pode esquecer do x nem do y. Então, aqui, ela vai ser crescente. E esse daqui, ela vai ser um gráfico decrescente. Pode abrir mais um pouquinho aqui. Então, o pessoal percebeu que essas curvas, elas estão presentes, por exemplo, em alguns eventos da natureza. Então, pessoal, opa, isso aqui está presente em alguns eventos da natureza. Por exemplo, o estudo do solo, o pessoal identificou que tem esse comportamento aqui, ó, logarítmico. O estudo do solo com comportamento logarítmico. Lembrando que aqui é crescente, a função é estritamente crescente e aqui estritamente decrescente. Para fazer esses gráficos, basta dar os valores, mas aí é interessante que você escolha os valores, né? Olha aqui um exemplo. Log de x na base 3 vai ser crescente. E log de x na base 1/3 decrescente. Que valores você vai escolher aqui para fazer esse gráfico? Você vai escolher valores que seja fácil achar o log. Quais sejam eles? Aqui, você começa com 1/3, 1 e 3, por exemplo. E aqui também, né? Porque a base é igual. 1/3, 1 e 3. Log de 1/3 na base 3. Qual é o número que eu elevo a 3 para virar 1/3? Menos 1. Log de 1 na base 3. Qual é o número que eu levo a 3 para ele ficar igual a 1? 0. Log de 3 na base 3. Qual é o número que eu levo a 3 para ele ser igual a 3? 1. E aqui é exatamente o contrário, né? Você vai ter 1, 0 e menos 1. Então, vale a pena
escolher os valores para construir o gráfico. Então, 1/3 faz par com -1. Vou apertadinho aqui. 1 está aqui no eixo X, 1 e 0, né? E 3 lá embaixo e 1. Então, olha aqui o jeitão do gráfico. Uma curva logarítmica, crescente. Esse daqui é uma curva decrescente. Começa 1/3 e 1. 1 ele corta o eixo X, é a raiz da função, e 1/3 e 3 deu -1. Então, ele vem aqui. Professor de matemática não pode esquecer de indicar os eixos. Então, é bem legal, a função em si, ela é bem legal, pela importância que ela tem enquanto aplicações. E aí vem a questão do domínio imagem, né, gente? O domínio e a imagem. No caso geral aqui, o domínio é sempre o R+, né? Asterisco, mais. E a imagem é, como é embolado aqui, a imagem dos dois, viu? A imagem dos dois é dos dois aqui, tanto faz um ou outro. O domínio vai ser os reais positivos, né? Reais positivos, não tem 0 reais positivos. Então, todos esses casos aqui, não houve alteração, ó. Então, o domínio é R+, domínio os valores de X e a imagem R. Os valores de Y. Domínio é quem está relacionado ao conceito da variável independente, né? Então, aqui a gente tem um panorama, né, de logaritmo, mas quando chega na questão da inequação logarítmica, a gente cai num problema parecido com os problemas ligados a inequações logarítmicas. Ou exponenciais, que eu digo. Tá? Vocês, quando vão trabalhar com inequações, tem que olhar o sinal. Você sabe que a inequação já é uma desigualdade. A equação é só usar aquelas regras, né? Agora, a inequação vale a questão da base. Se a base for menor que 1, você tem que ter um cuidado com relação ao sinal. Aí falando de inequação, né? A inequação logarítmica, você vai ter que atentar para a questão da base. Se a base for maior que 1, né? Você mantém o sinal. Então, vamos botar aqui uma regra, ó. Base maior que 1, uma desigualdade de logaritmos, né? Log de x1 maior que log de x2, leva, pagando tudo logo aqui, leva a você a utilizar uma desigualdade com o mesmo sinal entre x1 e x2. Aqui você tem a base maior e menor, ou melhor dizendo, maior que 1. Se a base do logaritmo for entre 0 e 1, a regrinha é alterar. Isso é baseado no gráfico, né? x1 será menor que x2. Então, aqui você mantém. E nesse caso aqui, você inverte a desigualdade. Então, essas são algumas das regras que envolvem o logaritmo.
você vai resolver um problema, tem que estar atento a isso. Voltando à questão da função, por exemplo, a escala Richter, que é a escala de terremotos, ela também é uma curva logarítmica. Então, é muito importante entender ela. A audição humana também ele tem uma curva logarítmica. Então, a curva logarítmica, né? Então, quando você fala da função logarítmica, a função log, aí você vai ver na audição humana, tem uma curva log. Epa, botei negativo aqui, calma. Você tem na escala de terremotos, que é a escala Richter. Você tem a dureza de um solo, aí você vai ver aí a agronomia, quando o cara estuda solos. Então, a ideia da função é muito importante, mais importante que a ideia daquelas propriedades em si, por conta da ideia de que hoje é muito mais simples calcular, né? Calcular, eu diria, usando os computadores do que aquela época, século XVII. Eles queriam resolver alguns problemas e o logaritmo, né, ajudava a pegar uma conta mais difícil, transformar ela numa conta mais simples. Isso é muito importante para resolver as questões. Em relação a equações, a gente tem uma regrinha, né, uma definição importante. As equações, né? O que a gente usa para definir as equações? Que log de b, desculpe, de x vai ser igual a log de y, se somente se x for igual a y. Olha aí. Então, eu trabalho com os expoentes. Expoentes não, logaritmandos, não é isso? Ó, log de x vai ser igual a log de y. Vamos botar uma base b aqui? Pronto. As bases são iguais. A grande propriedade que eu uso para resolver uma equação logarítmica é essa. Igualar os logs. Um exemplo bem simples aqui, ó, log de x mais 3 na base 2 é igual a 1. Olha aí. Eu posso usar a definição, mas eu posso usar essa propriedade aqui. Vamos ver? Usando essa propriedade. Log de x mais 3 na base 2 é igual a log de 1. Log de 1 é o log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é o log de 1. Olha como estão iguais. Então, eu posso chegar à conclusão que x mais 3 é igual a 2. Vou trabalhar só com os logaritmandos. Logo, x é igual a 2 menos 3, x igual a menos 1. Então, só é possível resolver essa equação se x for igual a menos 1. Mas, para resolver uma equação, nós temos que seguir 3 passos para resolver uma equação logarítmica. Então, a equação logarítmica, aqui tem equação, a regra geral, equação, a gente segue 3 passos, ó. O primeiro é ver as condições de existência. Vamos botar aqui 3 etapas. Primeiro, verificar as condições de existência do logaritmo. Segundo, aplicar essa propriedade ou definição. Né? Propriedade ou definição.
E terceiro, verificar solução e condição de existência. Então, nesse caso, a condição de existência dessa equação, log de x mais 3 na base 2 igual a 1, que seria o primeiro passo, é x mais 3, tem que ser maior que zero. Por que essa é a condição de existência? Ela é baseada, esse exemplo aqui, pessoal, ó, ela é baseada na definição de log, que diz que o logaritmando tem que ser maior que zero. Logo, x tem que ser maior que menos 3. Nós, nesse problema, aplicamos essa propriedade, não usamos a definição. Poderia usar a definição também, porque era só colocar 2 elevado a 1 igual a x mais 3. Poderia usar a definição. Aqui eu usei essa propriedade muito usada também, que é a identidade da equação logarítmica. Então, aqui eu poderia ter usado a definição. Vou apagar aqui a regrinha da equação. Fazer aqui em cima, ó. Então, esse mesmo exemplo, ou outro exemplo, pode ser outro. Vou fazer aqui nesse canto de cima, ó. Então, primeiro, log de x mais 3 na base 2 é igual a 1. Primeira coisa, condição de existência. Logaritmando positivo. Logo, só vale se x for maior do que menos 3. Segundo passo, vamos à definição. Log de x mais 3 na base 2 é igual a 1. Logo, se somente se 2 elevado a 1 foi igual a x mais 3. Isso me dá o quê? Que x vai ser igual a 2 menos 3. X vai ser igual a menos 1. E aí eu tenho que verificar. Menos 1 é maior que menos 3? Verdadeiro. Então, a solução é menos 1. Então, esse é o passo a passo para resolver uma inequação, ou uma equação é seguir essas 3 etapas. Verificar a condição de existência, aplicar a propriedade ou a definição e a verificar a solução. Então, essa seria aí, gente, um painel do logaritmo, que ainda tem alguns outros conceitos que estão ligados ao logaritmo decimal. Muito importantes esses conceitos para a gente conversar com vocês. Deixa eu ver aqui se a gente fala de alguma coisa do logaritmo decimal, né? Porque ele era muito aplicado exatamente nessa questão de resolver os problemas. Mas só que ele merece um capítulo especial, realmente, o logaritmo de base 10. O logaritmo de base 10 é o logaritmo mais aplicado aí para resolver problemas. Junto com o logaritmo de base neperiana. É o log neperiano, que é esse log que a gente também acha na calculadora, né? Então, a calculadora traz o logaritmo decimal. Na calculadora você encontra o log decimal, né? Quando você não coloca a base, é o log decimal. E com ele a gente acaba tendo algumas aplicações interessantes, principalmente para solucionar problemas. Mas também tem logaritmo muito usado, que é o neperiano. Opa, neperiano por quê? Olha aí, John Napier. Né? Homenagem a ele. Na verdade, é uma grande homenagem a ele que desenvolveu o logaritmo. Sendo que é também conhecido como logaritmo natural, porque é muito comum na natureza. Bota LN, não é isso? A base é
o número E, que está presente em vários comportamentos da natureza. Então, é o log de base E. Você pode escrever ele assim também, ó. Colocar a indicação E na base. E colocar um valor que você queira achar, por exemplo, log de E na base E é 1. O gráfico é igual, é similar, só que essa aplicação aqui em cálculo é muito maior. Ó, cálculo usa muito a base E, porque o E é um número 271 tal, ele é um número irracional, muito usado aí, muito usado nos problemas de cálculo. Você vai ver muita equação de cálculo aqui, assim, ó, E elevado a X mais 1 igual a 0. Zero não, zero vai dar bronca pra gente. Quando é que dá essa equação? E elevado a X mais 1 é igual a E elevado a 0. Bases iguais, a gente vai trabalhar com expoente. X mais 1 igual a 0, X igual a menos 1. Então, o logaritmo do número E, o logaritmo neperiano, ele está presente aí em várias funções. Então, tem até a questão da derivada do número E. Quando vocês forem estudar o número E, tem lá, ó, a função E elevado a X. Muito usado lá em cálculo, ó. Aí vocês vão ter que achar a derivada de E elevado a X em relação a X. Da N mesmo. Então, ele é bem legal, o E, que homenageia. A letra E homenageia outro matemático, Euler. E o nome do logaritmo, né, já homenageia Jean Napier. Mas olha aqui, a integral de E elevado a X é E elevado a X também. Então, a função E, ela começa a ser importante por essa característica. Ela não muda na sua derivada, nem muda na sua integral. Então, a galera diz, rapaz, essa função é top. Ela vai simplificar muitas resoluções aí. Então, é uma função, no caso, exponencial, a função E, viu? Vocês estão estudando aí, já estudaram exponencial, ela é a função exponencial. O expoente está na base x. E ela tem um logaritmo especial, log de base E, que é o logaritmo neperiano. Então, o número E é fantástico aí, pela essa característica de aplicação em cálculo, essa aplicação que ele tem também no estudo do logaritmo, né? Bom, esse seria esse painel para a gente apresentar assim de forma ampla o assunto.